ele teve que pagar, tirar dos cofres da igreja, tá entendendo? Sacar lá dos seus dízimos e ofertas a quantia de... Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês. E lá vamos nós. Hoje às 21 horas tem live aqui no canal, dia 25/9, tá bom? Eu fui lá com o Fuxico Gospel, lá no Tempo Central, viu? Eu vou contar algumas coisitas aqui para vocês. Porque o pastor Ailton se comporta daquela forma, não recebe ninguém. Qual o motivo? E os segurança lá, grandes homens de Deus e segurança, né? Que gostam de agredir pessoas. Por que eles não agrediram Israel do Fuxico Gospel? Por quê? Hum, eu vou explicar tudo a vocês hoje, às 21 horas, na nossa live aqui. Explicar tudo detalhadamente a vocês, para vocês verem como essa turma trabalha. Meus amados, veja só, vocês sabem muito bem que o pastor Ailton nos processou aqui, processou nosso canal aqui, tá certo? Nos acusou de algo que a gente não fez. Me acusou de algo que eu não fiz. Viu? Uns outdoors foram espalhados aqui na cidade do Recife, fazendo algumas perguntas a ele sobre 300 milhões, sobre o salário, sobre político no altar, essas coisas. Ele colocou meu nome lá no meu, me processou, viu? Porque eu divulguei aqui no canal e ele disse também que foi eu que fiz esses outdoors. E a gente processou ele de volta, estamos resolvendo aí. Dia 2, a semana que vem, vai ter audiência. Aí eu trago tudinho aqui para vocês, tá bom? Pastor Ailton José Alves aprontou mais uma. Veja só. Veja só. Eu vou contar cada coisa aqui para vocês desse cidadão que vocês não têm noção. Teve audiência ontem, se eu não me engano, foi ontem, dia 24. Dia 24. O irmão Josué Augusto, presbítero Giovanni, e o presbítero Emanuel e outros irmãos que ele processou. E o pastor Ailton pediu, sabe quanto de indenização? 300 mil reais. Para os irmãos indenizar ele com 300 mil reais. Rapaz, teve audiência ontem. E você sabe o que aconteceu na audiência de ontem? Você sabe. Eu não vou nem falar aqui, eu vou deixar o nosso querido irmão Josué Augusto aí, viu? Que é candidato a vereador aqui no Recife. Ele falar sobre isso. Explicar a vocês o que aconteceu, viu? Vejam só isso daqui, rapaz. Pediu 300 mil, processou os irmãos, advogados caríssimos, mesmo de coisa. E sabe o que aconteceu na hora? Fique com o vídeo aí do meu querido irmão José Augusto, ele lhe contando. Olhe, meus amados, é uma vergonha, viu? É inacreditável, né, pastor Ailton? Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje às 21 horas sem live, dia 25/9 de 2024. Amo vocês. Deixa aí sua opinião. O que é que você acha sobre isso? Pediu 300 mil, viu? E olha o que aconteceu. Deus abençoe. Fica no vídeo do nosso irmão Josué Augusto. Por saber como foi a audiência ontem, né, desse dia que passou, dia 24. Olha, meus irmãos, fomos para a audiência dia 24, que estava marcada a audiência cível com o gestor-presidente às 11 horas, na 15ª Vara, e chegamos lá às 10 horas e 30 minutos. O doutor Miguel já se encontrava lá, o doutor Jonatas Renato, a doutora Carla, que trabalha com o doutor Miguel. Portanto, 3 advogados. Ao mesmo tempo, tínhamos lá 3 testemunhas nossas. Por videoconferência, em Garanhuns, estava o presbítero Giovanni Cardoso e o presbítero Emanuel Alexandre, que havia trabalhado durante a noite toda do dia 23, portanto, precisava descansar naturalmente no dia 24, mas em função dessa audiência, ele sacrificou o descanso dele e estava lá, não é, por videoconferência. Lá com o presbítero Giovanni Cardoso estava o seu irmão, que é advogado e funcionário do Banco do Brasil, portanto, também faltou trabalho. Ao todo, estava presente cerca de 15 pessoas do nosso lado. Quando deu 11 horas e 15 minutos, 11 horas e 20, foi chamado
Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Silêncio. Ninguém respondeu. Ailton José Alves. Mais um silêncio, ninguém respondeu. Deu-se um tempo e chamou-se novamente. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Silêncio total. Ailton José Alves. Silêncio total. Então, fomos chamados a adentrar a sala de reunião. Então, aliás, de audiência. Então, entrei, já estava apostos lá, não é? A serventuária que ia escrever o que a juíza mandasse, a meritíssima senhora juíza estava lá, o doutor Luiz Miguel, o doutor Jonatas e a advogada Carla, doutora Carla. Eu sentei-me, depois a juíza mandou processar a gravação que ia iniciar a audiência, sem a presença da igreja, como eles falam, tá? Sem a presença dos advogados, sem a presença de Ailton José Alves, o gestor presidente. Não estavam presentes fisicamente e também não estavam presentes por videoconferência porque receberam o link da audiência. Não mandaram nenhuma justificativa, nenhum comunicado, simplesmente ignoraram a audiência. E a meritíssima perplexa disse, não entendo, processam as pessoas e não vêm para a audiência e sequer justificam, tá? E perguntou se o doutor Luiz Miguel queria ouvir as testemunhas, que as testemunhas fossem ouvidas, porque estavam lá para isso. Mas o doutor Luiz Miguel, em função da ausência dele, disse também que dispensava as testemunhas. E depois a doutora juíza mandou lavrar a ata da audiência, assinamos, ela encerrou a audiência, assinamos e foi encerrada, né, a audiência. Irmãos, com isso aí, tá? Vocês vejam que o salário de uma juíza não é grande como o salário do gestor presidente, mas para que haja uma audiência, né, toda a vara, que foi a 15ª, a secretaria, tem um envolvimento de dias antes. E como essa audiência era muito grande, veja, 15 pessoas do nosso lado, do lado do gestor presidente, por certo, teria mais umas 6 pessoas lá, portanto, cerca de 21 pessoas, ia demandar um tempo muito grande para a condução dessa audiência. Em função desse quantitativo de gente e dos trabalhos a serem desenvolvidos, a meritíssima juíza, conforme informações do Dr. Jonatas, cancelou ou adiou outras 2 audiências, em média, ou foram 3. E a informação também que foi ventilada é que a vara toda estava debruçada sobre essa audiência desde cedinho. Só que eu mesmo, quando cheguei, perguntei ao Dr. Luiz Miguel, houve alguma manifestação do gestor presidente dizendo que não viria, ou por outra, justificando que não viria, ou pedindo para que as audiências fossem videoconferência? Ele disse não. Se ele não se manifestou, se ele não justificou, é porque ele vem. Então, irmãos, nem veio, nem justificou e nem participou por videoconferência. Eu quero dizer, irmãos, que a logística e o homem-hora, como a gente chama, né, do tribunal, da vara, para levar a efeito essa audiência, demandou muitas horas de trabalho das pessoas. Demandou um custo muito grande à Justiça, né, de Pernambuco para que fizesse todo o processo, tá entendendo, irmãos? Como é que eu diria? Do trabalho de processar as informações, as provas, né? As petições, compreenderam, irmãos? Todo o trabalho da secretaria para marcar o dia da audiência. Em função disso, outras não foram marcadas. Em função dessa audiência, que ia demandar um tempo muito grande, ela desmarcou outras audiências e o gestor presidente simplesmente não compareceu, não justificou nem a sua presença e nem a sua ausência. Irmãos, há de se perguntar, e ali a juíza deu 15 dias para as alegações finais e vai prolatar a sentença. Estamos ansiosos para conhecer, né, o teor da sentença que a douta juíza haverá de emitir a sentença. Então vejam, nesse processo ele estava pedindo 300 mil reais de indenização. Em função desse valor, para
que ele desse entrada nesse processo, ele teve que pagar, tirar dos cofres da igreja, tá entendendo? Sacar lá dos seus dízimos e ofertas a quantia de 6.000 reais. 6.000 reais. Cujo documento assinado, o recibo, para retirar esse dinheiro, foi assinado por ele e por Oscar Dantas. Aí eu lhe pergunto o seguinte, Oscar Dantas, você está pedindo aí para fazer uma reunião com obreiros, para tratar de assuntos da família e assuntos sociais, conforme o vídeo que eu publiquei aqui. Você, em 2014, está aí nos autos, né? E nos vários depoimentos no Ministério Público, na Polícia Federal, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, bem como nos processos criminais. Estão lá o seu nome. Nesses processos, o seu nome está lá. Dizendo que você tirou, Oscar Dantas, 50.000 reais dos dízimos e as ofertas em dinheiro numa sacola e deu ao gestor Luiz Mário para que aplicasse na campanha do deputado estadual. E agora eu estou fazendo mais uma denúncia, Oscar Dantas, que você, da mesma forma, sem nenhum sentimento de, vamos dizer assim, né, irmãos, de pesar por estar desviando os recursos tão suados da igreja, que foi 50.000 reais em 2014, dessa mesma maneira você retirou mais 6.000 reais para pagar, não é, a taxa de processamento apenas do processo que foi elaborado contra a gente. Ô, Oscar Dantas, cadê o seu sentimento? É para isso que você está convocando reuniões e mais reuniões para tratar dos dinheiros que você está tirando do cofre para custear as despesas, os custos de campanha dos outros aí, né? Dos desvios de conduta do gestor presidente. Homem, pare de se associar para enganar a igreja. Pare de se associar. Então, irmãos, por que eu estou falando isso aqui? Porque ao sairmos da audiência, gravamos com o Dr. Miguel, fizemos umas 5 perguntas a ele, informações importantíssimas, que eu vou tentar aqui reproduzir rapidamente, tá? As perguntas que eu fiz para ele, mas assim, o ambiente em que a gente ficou nas proximidades de um fosso, né? Não era bem um fosso, mas de uma abertura, tá? Que saía lá, a gente estava no 3º andar, e todo o ruído que vinha lá dos andares inferiores, principalmente do térreo, o celular captou de tal forma que ficou muito ruim, aquele som, você sem entender nada. Foram 22 minutos de gravações, razão pela qual eu não trouxe aqui este vídeo para vocês e, dado a minha responsabilidade que eu tenho, né, como eu prometi, eu estou trazendo aqui para vocês a informação. Mas as minhas perguntas ao Dr. Luiz Miguel foi sobre exatamente essa parte que eu falei, né? Será que ele não veio porque, ou não veio, né, fisicamente e nem por videoconferência, porque com certeza, Dr. Luiz Miguel ia perguntar a ele sobre o engenho, aquela congregação, né, que foi destruída lá no engenho Jussara, tá? Entre outras e outras perguntas que Dr. Luiz Miguel ia fazer, como ele está usando ainda, né, os gestores estão usando as dependências da igreja para fazer reuniões políticas, para coagir as pessoas. Está aí os testemunhos. Ia perguntar a ele por quê e perguntar se era calúnia. Outra pergunta que eu fiz a Dr. Miguel é se ele tinha anexado ao processo, a esse processo, né, de hoje, aquela queixa, aquela notícia crime contra a destruição do templo lá do engenho Jussara, para que a juíza tomasse conhecimento. Mas Dr. Miguel não acostou, porque não deu tempo, mas relatou à juíza verbalmente o que tinha ocorrido. E a juíza deu aqui aquele salto e disse, nossa, ou foi Virgem Maria, eu sei que ela se assustou. Como é que um gestor presidente, uma gestão destrói um templo sagrado que estava nas terras alheias? Perguntei também ao Dr. Luiz Miguel se ele ia, olha, já é a terceira pergunta, se ele ia anexar essa notícia crime, onde tem no caput o nome do gestor presidente na cabeça e de todas aquelas pessoas que depredaram, causaram, né, aquela violência contra aquela edificação e contra aquela família, se ele ia colocar, olha, irmãos,
na audiência, nos processos, cujas audiências são dia 1º de outubro agora, portanto, 6 dias, daqui a 6 dias e daqui a 7 dias. Compreenderam, irmãos? Ou seja, no dia 2, 2 audiências criminais. Aí eu lhe pergunto, é para isso que ele usa o dinheiro da igreja? É essa a responsabilidade que ele trata? Ou qual a razão dele ter faltado, ter ignorado a justiça, as intimações, as marcações antecipadas, porque o processo partiu dele e de tal forma que isso foi um total e completo desrespeito à magistrada que o intimou e nos intimou, e ele simplesmente não compareceu, não deu satisfação e não justificou. Tem muito dinheiro, dinheiro que não é dele, né? E o dinheiro talvez ele pode ser inclusive condenado por isso ou repreendido. Eu quero ver a sentença, mas o dinheiro não sai do bolso dele. Então, irmãos, depois o presbítero Pedrosa, que estava lá também, fez algumas considerações lá, né? E doutor Miguel, como tinha compromissos muitos, tá entendendo, lá no seu escritório, então deixamos o ambiente e viemos para a nossa casa, tá, irmãos? Então está aí o relato, espero que vocês tenham entendido o processo e de que dia 1º também estarei aqui informando tudo a vocês sobre a audiência e dia 2 também. Desculpem a demora, mas o vídeo gravado lá, tá? Que por sinal, em termos de conteúdo ficou muito bom, mas em termos de qualidade do som não dava para você entender absolutamente nada. Que Deus em Cristo te abençoe e tenha uma boa noite, né? Resto de noite na paz do Senhor Jesus.